Olá pessoal, vamos agora a uma série de vídeos que vão tratar da parte de chapas metálicas que nós temos no livro Recursos Intermediários de SolidWorks, o que a gente chama de livro 2 de SolidWorks. Tá? Então, aqui no sumário do livro, nós temos no capítulo de número 2, nós temos aqui chapas metálicas, ou chapa metálica. Então, vamos lá. Ó. O objetivo desse capítulo é introduzir o uso dos recursos e ferramentas de chapa metálica, que são bastante diferentes da modelagem que se faz por extrusão, revolução, ou mesmo loft e varredura. Então a gente usa recursos e ferramentas que são especificamente pensados para o desenvolvimento de modelos e montagens de componentes em chapa metálica. Tá? Então aqui, ó, no capítulo 2, o objeto de estudo é o que seria a garagem do carrinho, que é composta por uma cobertura, uma peça aqui, ó, chamada de piso-trilho, que funciona como uma gaveta, e uma porta, né, pivotada numas dobradiças com pinos. Então são 4 componentes diferentes, né? Cobertura, piso, porta e pinos. E durante o desenvolvimento se faz a modelagem de cada um desses componentes, e é muito interessante que o pino é modelado dentro da montagem, não como uma peça em separado. E se faz a montagem dos componentes. Então trabalha chapa metálica, trabalha modelagem e trabalha montagem também. Tá? Nós vamos ver nesse primeiro vídeo a modelagem por chapa metálica da cobertura da garagem, e nos vídeos seguintes nós vamos ter a construção das outras peças e a montagem final do conjunto. Aqui a gente vê o objetivo final do nosso vídeo, né, que é a montagem da garagem. Então, ó, a gente tem aqui a cobertura, a porta, os pinos e o piso-trilho. Tá? Então vocês podem ver que todos os componentes, né, são feitos de chapas metálicas. Eles têm aqui, ó, flanges, né, que são essas dobras. Ele tem as bainhas, né, para fazer aqui a dobradiça da porta, por exemplo. Ó, né? Então são bainhas aqui onde vão os pinos. Tem alguns recortes, algumas quebras de canto. Aqui também tem uma bainha. Então é muito mais fácil fazer isso com os recursos de chapa metálica do que modelar isso tudo por extrusão e corte extrudado ou revolução. E também é interessante a gente compreender aqui, ó, o porquê de se usar esses recursos de chapa metálica. Não é só pela facilidade de modelagem, tem um outro motivo que vocês vão ver agora. Aqui a gente está vendo somente a cobertura da garagem, tá? Um componente, ali dá para ver bem as bainhas, né? Onde depois vão os pinos e encaixa aqui a porta. Aqui a gente tem outro flange. E a fabricação dessa peça, pessoal, se dá pelo dobramento de uma chapa previamente recortada. Então é importante que o trabalho aqui no CAD produza o próprio desenho dessa chapa, para que se saiba como cortar a chapa, onde fazer recortes nela e onde dobrá-la, para que se chegue lá na fabricação neste resultado aqui. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ficaria, né, a chapa planificada. Olha aí, ó. Tá? Então esse é um dos objetivos do trabalho, né,
ou da criação de peças usando os recursos de chapa metálica. Então vejam que é isso aqui, ó, essa chapa com essas medidas que ela tem aqui, que não estão aparecendo no desenho, mas que nós poderíamos colocar, que deve ser cortada, recortada, para depois então ser dobrada aqui, ó, nessas linhas que aparecem tracejadas. Tá? Elas não são arestas ocultas, elas são as posições das dobras aqui no caso. Então vamos lá, vamos construir essa peça aqui no passo a passo a seguir. Vamos fechar esse arquivo e vamos começar agora do zero a nossa cobertura da garagem. Vamos abrir um novo documento de peça. Vejam que aqui, ó, não tem nada sobre chapa metálica ainda, né? É uma peça que nós vamos fazer, só que usando chapa metálica. Gente, o início do processo é a extrusão, tá? Depois é que a gente entra com os recursos de chapa metálica. Então, a primeira coisa importante aqui, ó, é vocês verem se a aba, ou a guia aqui do Command Manager de chapa metálica está aparecendo. No caso aqui está aparecendo, ó. Se ela não estiver aparecendo, botão da direita em qualquer título aqui de guia. Aí vocês vêm aqui, ó, em guias e selecionam chapa metálica. Ó, eu desmarquei, ela some, tá vendo? Então, ó, clico em qualquer uma com o botão da direita, vou em guias e seleciono chapa metálica. Muito bem, agora a gente já está pronto para começar aqui, ó, após seguir essa primeira etapa aqui, né, do que o livro mostra pra gente, como mostrar aqui chapa metálica. Então o que nós vamos fazer agora, pessoal, é construir este esboço aqui, ó. Então botão da direita no plano frontal, abre esboço novo, e a gente constrói o esboço, tendo atenção para deixar a origem aqui, ó. Observem onde está a origem. Aqui é uma fonte de erro, pessoal. Coloca a origem no outro lado ou não coloca a origem. Então a origem tem que estar aqui, ó, gente. Tá? Então vamos lá, ó. Selecionamos a ferramenta linha, clica na origem, faz o esboço, primeiro assim de forma livre. Agora a gente dimensiona o esboço. Então vamos colocar aqui, ó, a cota de 60, a altura aqui de 200, 320, e agora falta só o ângulo de 50 graus. Pronto, o esboço totalmente definido, agora se faz a extrusão. A extrusão vai ter a largura da garagem, certo? Aqui no livro, ó, ele mostra, né, de onde vieram essas medidas aqui da garagem. A garagem é para colocar o carrinho, né, que já foi modelado aí, montado em outros vídeos. Então, ó, ele fez o esboço aqui, ó, ao redor do carrinho para ter as medidas do carrinho, tá? Eu não vou abordar isso aqui agora, mas é assim que ele tirou as medidas necessárias aqui para a garagem do carrinho, ok? Então, ó, a largura total aqui do carrinho, com alguma folga ali na lateral, é 200 milímetros. Então a gente vai fazer a extrusão 200 milímetros. Agora vejam que a extrusão que ele faz aqui, ó, é pelo plano médio, tá? Não vai extrudar 200 numa única direção aqui, ó. Vamos deixar o plano frontal no centro da garagem, porque isso vai ser importante depois para o espelhamento de algumas características que nós vamos modelar na cobertura. Então, ó, vamos colocar aqui a medida, 200 milímetros, mas selecionar aqui plano médio ao invés de cego. Então vai 100 milímetros para cada lado, a largura de 200 fica garantida e o esboço fica no centro da futura cobertura da garagem. Tá feita aí a extrusão, eu já vou renomear aqui, ó, esse item da árvore, tá?
e vou colocar aqui, ó, base da cobertura. Porque é o recurso base da cobertura da garagem, tá? Muito bem, gente, mas vocês vejam que o que a gente modelou aqui, ó, é um sólido, né? Um prisma. Estão vendo? Ele está maciço, não é isso que a gente quer. A gente quer uma espécie de uma casca, né, em chapa metálica. Então agora nós vamos converter isso que foi modelado por extrusão em chapa metálica, tá? Tá aqui no livro agora essa parte, convertendo um sólido em chapa metálica. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos na aba chapa metálica e vamos clicar na ferramenta converter chapa metálica. Chapa metálica, converter chapa metálica. E agora a gente tem que configurar aqui uma série de parâmetros, tá? Vejam que eu tenho que colocar agora aqui, ó, a primeira coisa, selecionar uma entidade fixa. Vocês lembram quando a gente planificou a chapa? Essa parte aqui, ó, é a que fica centralizada, tá? É a partir deste plano inclinado aqui, ó, ou desta face, que a gente faz as dobras, tá? Então essa parede aqui, esta e esta, elas vão ser as partes dobradas da chapa, tá? E essas 4 arestas aqui vão ser as arestas de dobra. Então, ó, eu selecionei essa face e agora eu vou selecionar aqui as arestas de dobra. Quando a gente olha no livro, tá, pode dar a entender que a gente tem que selecionar essas 4 arestas que estão aqui, ó, em roxo, né, ou violeta. Mas não é isso. A gente seleciona as arestas de dobra, porque é isso que está escrito aqui, ó. Então, ó, seleciono esta, seleciono esta. Vejam que daí já aparece aqui, ó, a aresta violeta ou cor-de-rosa que está ali na figura do livro. E apareceu aqui uma mensagem: grandes espaçamentos podem tornar difícil a visualização dos alívios de canto. Por que está aparecendo isso? Vou dar o OK aqui, porque a gente não configurou aqui, ó, alguns valores ainda, tá? Então vocês olhem que aqui eu tenho, ó, algo que dá a ideia, né, de um espaçamento, ó, de um intervalo entre duas partes da chapa, está aqui com 2 milímetros, e o livro pede para configurar isso com 1 milímetro. Já já vocês vão entender o que é isso. O segundo parâmetro aqui, ó, ele pede para configurar com 1 milímetro, com 1 também, tá? Esse 1 aqui significa 100%. Relação, né? Relação 1, relação entre duas medidas. Isso tem a ver com o quanto, olha lá, a espessura de uma chapa, tá, vai ficar sobreposta com o outro lado da dobra. Tá? 100% ou 50%. Antes estava 0,5%, ou seja, 50%. Metade para dentro, metade para fora. Aqui vai estar o 1, ó, certo? Que vai ficar assim, ó, todo para fora. Poderia estar todo para dentro, ou poderia estar sobreposto dessa maneira, certo? Mas o que, pessoal, né? A gente está configurando o que aqui, na verdade? Vocês já vão ver que vai ser aqui, ó, todos os recortes aqui, tá, em que houver uma interseção de duas arestas de dobra. Então vou selecionar, vocês já vão ver isso, nós vamos continuar selecionando aqui as arestas de dobra. Seleciono esta, e aí na interseção dessas duas sai essa aresta aqui. E agora a gente seleciona essa aqui de baixo, essas duas também vão ficar cor-de-rosa, olha lá, ó. Ou seja, onde está azul aqui, dobra. Onde ficou aqui esse cor-de-rosa, corte. Tá? Que são as arestas de rasgo que aparecem aqui, ó. Essas 4 são as cores de rosa, ficaram aqui nessa caixa, tá? A outra coisa que nós temos que configurar agora, pessoal, é a espessura da chapa e o raio de dobra. Então, ó, a gente sobe aqui,
Tá lá, ó, 0,303. Já está aqui com as medidas que a gente deve utilizar, tá? Claro, veja, uma chapa de 0,3 milímetros é uma chapa bem fininha, né? Não é usual isso em chapa metálica, mas é o parâmetro, né, que está posto aqui no livro, porque o livro faz uma garagem, né, pequenininha, simplesinha, usando essa chapinha fina só como um exemplo, né, do trabalho com chapa. Então agora a gente dá o OK, e aí vocês vão ver que este sólido, né, esse maciço estrudado, vai se transformar numa chapa já dobrada e com os rasgos. Olha lá, ó. Certo? Tá aí, ó. E aí vocês vejam que a espessura da chapa de 0,3 está aqui, tá? O raio de dobra, né, de 0,3 a gente tem aqui, ó. Esse é o raio dessa dobra aqui, né, 0,3 milímetros também. Aquele espaçamento de 1 que a gente deu, né, de 1 milímetro, tá aqui, ó, é o espaçamento aqui do rasgo, né? Tá? E se a gente olhar aqui, ó, nós vamos ver onde foi aplicado aquele outro parâmetro que eu falei para vocês, que era o 100%, né? Olha lá, ó. Eu vou dar a vista normal aqui, que vai ficar mais fácil da gente ver. Olha lá. Tá? Aqui até fica difícil da gente perceber, né? Porque tem o alívio aqui, tem o rasgo. Tá? Mas é a posição desta chapa em relação, dessa parte da chapa em relação a esta. Muito bem, pessoal. Vamos salvar, tá na hora da gente salvar aqui o nosso documento. Vamos salvar lá na pasta Downloads. Já tem uma coisa arada aí na pasta Downloads, né? Não se esqueçam de excluir tudo. E vamos chamar aqui a garagem, chamar a peça de garagem. Eu vou botar aqui em letras maiúsculas para ela chamar a atenção. Aliás, não é garagem, é cobertura Andrei, iniciais do sobrenome, tá? Caso vocês queiram rever estes parâmetros que eu falei agora ou editá-los, a gente pode editar aqui, ó, tá? Ó, editar recurso. Aparecem aqui os parâmetros de dobra. Esse fator K a gente não está estudando aqui, certo? É algo importante no trabalho com chapas, no projeto de peças com chapas, que a gente não vai fazer referência agora. Ou então vocês vêm aqui, ó, em converter sólido e edita o recurso. Aí sim a gente vê os parâmetros da conversão do sólido, tá? Não só da chapa que está sendo usada. Aí aqueles parâmetros de chapa, eles aparecem automaticamente aqui, ó, tá? Se eu mudar lá onde eu estava antes, nos parâmetros da chapa, aqui nos parâmetros do recurso converter sólido também vai aparecer automaticamente. Então agora vamos inserir flanges e bainhas, tá? Então vamos lá, ó. Na aba chapa metálica, vamos em flange de aresta, que insere uma parede nas arestas de uma peça de chapa metálica. Clicamos em flange de aresta e agora vocês viram que a gente tem que criar um flange aqui, ó, né? Então nós vamos selecionar uma dessas duas arestas aqui. O que o livro diz lá, ó? Clique na aresta superior interna da face lateral esquerda. A face lateral esquerda da garagem é essa. A aresta superior, a de cima, né, não é lá a de baixo. Interna, porque é a de dentro. É essa aqui, ó, não é a de fora. Então vamos selecionar ela. Clicamos nela. Vocês viram que automaticamente ele gera aqui, ó, uma projeção, né? Quase como se fosse uma extrusão, mas não é uma extrusão, do flange. Só que ele não dá aqui, ó, o tamanho do flange, tá? Isso é o que a gente precisa dimensionar, o comprimento do flange. Então se vocês ficarem com o mouse aqui, ó, vocês percebem que está alterando esse valor aqui, o comprimento do flange, ó.
e tem que cuidar para não inverter a direção. Veja que quando a gente traz o mouse aqui para mexer no flange, ó, inverte a direção lá. Ó. Então dá um clique para ficar fixo aqui ó, a direção, né, em que deve ser o sentido que deve ser criado o flange. Vem agora aqui no comprimento do flange e a gente coloca o parâmetro. Vamos procurar aqui o parâmetro no livro. É um flange de 10 milímetros, tá? Então vamos colocar aqui 10 milímetros. Para quem está acompanhando o livro, é importante que vocês façam a leitura do livro e, por exemplo, aqui, ó, na chapa metálica, clique em flange. Em parâmetros do flange, clique na aresta superior interna, face lateral esquerda, conforme a figura 2.9. Aí a gente olha aqui a figura 2.9 e faz. Quando a gente, depois de olhar a figura 2.9, a gente não pode seguir aqui no livro. A gente tem que voltar onde a figura foi chamada. Olha lá, a figura 2.9. Senão a gente perde essa orientação. Ó. 3.3, configure as propriedades da ferramenta conforme a figura 2.10. Então agora a gente vai na figura 2.10. Aí tá aqui, ó. Essas configurações aqui são as padrão da chapa, né? Então a gente não mexe. O ângulo, ó, 90 graus, né? Porque esse flange não vai ficar inclinado, vai ficar na horizontal perpendicular aqui à face a partir da qual ele está sendo criado. Aí tem ali, ó, comprimento do flange, 10 milímetros, colocamos. E agora temos que configurar esse parâmetro aqui, ó. Veja que eu tenho três opções: ponto virtual externo, dobra tangente e esse que nós vamos utilizar aqui é ponto virtual interno, tá? O ponto virtual é o que vai dar a medida do comprimento do flange, né? O comprimento do flange é de onde até onde, aqui da ponta dele até onde, né? Até uma projeção lá, ó, na interseção projetada dos dois lados da dobra, ou aqui por dentro, ó, por fora ou por dentro, né? Então a gente tem que setar, configurar esta opção aqui. Depois a gente tem posição do flange, olha aqui no livro, ó, posição do flange. E aí ele está pedindo para configurar aquela do meio, ó. A do meio é essa aqui, ó. Vamos colocar o mouse ali em cima para ver o que está escrito. Dobrar para fora. Olha lá, gente, olha ali a diferença que faz. Vamos usar essa aqui, ó. Material no interior. Olha lá como mudou. Olha a partir da onde que vem a dobra agora, né? Todo o material, ó, do flange dobrado, ele tá para dentro, tá vendo? Ó, ele fica abaixo da parte mais superior aqui da face, tá? A partir da qual o flange está sendo criado. Olha essa outra opção aqui agora, ó, material no exterior, tá? O material fica todo para fora, tá vendo? Ó, a flange, ó, a aresta de baixo aqui da flange, vejam que ela está alinhada com a aresta de cima da face a partir da qual a flange está sendo criada. Essa opção aqui que é a que a gente usa, ó, dobrar para fora. Olha lá, ó. Então ficou tudo acima, mas a dobra começa a partir aqui do topo, ó. Estão vendo? Então são opções diferentes que a gente tem aqui para dobra. Então vamos usar a que o livro está pedindo, que é essa aqui, o dobrar para fora. Bom, aí, ó, para quem segue o livro e não volta lá na chamada da figura, aparece de repente essa outra figura aqui, ó, e aí a gente não entende, tá, mas o que é para fazer aqui, né? Então a gente volta, ó, figura 2.10, a gente percorreu toda ela, a gente volta aonde a figura 2.10 foi chamada, tá? Aqui, ó. Então o que tem depois disso? A figura 2.9 que tinha sido chamada antes. Aí aqui tem um lembrete, ó. A aparência do seu modelo está diferente, veja, a nossa está lisa aqui, né? Toda cinza, sem estampa, sem textura. E aqui a peça parece texturizada, né? Aí ele diz aqui que ele alterou as propriedades de cor e materiais, tá? Mas a gente não vai fazer isso aqui, se vocês quiserem fazer, pode fazer, aqui no vídeo a gente não vai fazer. Depois, ó, 3.4, clique em editar perfil de flange e não feche a janela esboço de perfil até que a edição do esboço seja concluída.
Então, ó, a gente vem aqui, ó, a gente não aperta aqui no OK, a gente não conclui, a gente vem aqui editar perfil de flange. Pessoal, o perfil de flange nada mais é do que o esboço. Vocês viram que, ao contrário da extrusão ou da revolução, a gente não fez um esboço antes de criar o recurso, a gente criou o recurso primeiro e agora a gente vai editar o esboço. Só que o esboço não está aqui na árvore, ó. Tá? A gente não precisa vir aqui na árvore. Na verdade, ele até tá. Ele vai estar aqui dentro das dobras. Aliás, desculpa. Ele vai estar dentro do recurso de flange que a gente vai criar aqui, mas a gente ainda não criou. Então a gente vai editar ele por aqui, ó. E aí essa janelinha é que ele diz aqui no livro, ó, que não deve ser fechada antes da gente concluir a edição. Então agora a gente segue aqui para o passo 3.5. Posicione o cursor na vista superior e clique em Ctrl 5. Tá? Na verdade, aqui o que ele quer é só posicionar, tá? A peça de uma maneira que a gente consiga enxergar o esboço. Então eu vou aplicar aqui o Ctrl 5, vou clicar aqui, aplicar o Ctrl 5, e aí a gente está vendo aqui, ó, a vista superior, né? O ponto de vista superior está aqui, um retângulo em azul. E é um retângulo que está subdefinido, né? É um esboço que está subdefinido. E por que ele está subdefinido? Vejam que esse retângulo, ele é o próprio flange que está sendo criado neste momento. Essa distância daqui, ó, eu vou mexer aqui, ó, gente, nessa linha azul, tá vendo? Ó, ela não está definida, né? Essa distância aqui, ó, não coloquem essa distância aí, tá? Essa distância aqui, ó, tem que ser aquele 10 que a gente inseriu lá no parâmetro comprimento do flange. Só que se a gente definir o esboço aqui com a medida de 10, a gente perde a possibilidade de fazer a alteração aqui, ó, nas propriedades do flange. Se a gente quiser editar, vou mudar aqui, eu não quero mais um flange de 10, eu quero um flange de 11. Para não ter que vir editar o esboço, a gente pode colocar aqui, ó, o parâmetro, muda aqui. Só que se aqui tiver definido, eu perco a possibilidade de mudar o parâmetro nas propriedades do flange. Então por isso que aqui fica subdefinido mesmo. Ao contrário, né, de tudo que a gente vem aprendendo sobre esboço. Mas vamos fazer a alteração agora que aqui no livro está sendo pedida, tá, pessoal? A alteração aqui no livro é a seguinte, ó. A gente tem que criar aqui um alívio, uma folga, porque se não fizermos isso aqui, ó, se esse flange não recuar aqui 5 milímetros, não dá para fazer a dobra, tá? Então a gente vai fazer o que o livro está dizendo. A gente vai pegar essa linha, jogar ela aqui para o lado, ó, arrastamos para o lado. Vejam que agora ali, ó, se cria um alívio, tá? E vamos dar a dimensão aqui de 5. Desta linha até a dobra, ó. A parte aqui externa da dobra, não a interna. Então clico aqui, dou a medida de 5. Vamos lá colocar aqui 5 milímetros, ok? Agora sim, né, eu clico em concluir, né? Eu volto aqui no 3.5, 3.5 me mandou para a figura 11, então por isso que eu estou voltando aqui na figura 2.11, ó. Essa figura aqui a gente já tratou, então eu volto aqui para a sequência do livro, passo 3.6 e clique em concluir, tá? Foi agora então criado o flange com o comprimento de 10 milímetros e com esse alívio de 5 aqui para possibilitar a dobra. Tá lá o flange criado, ó, gente. Vamos ver ele aqui por dentro, ó. Tá lá ele. E lá o alívio, tá? Muito bem. O nosso primeiro flange está criado. Eu vou renomear ele aqui, ó. Eu vou chamar ele de flange superior esquerdo, tá? Muito bem. Isso não está no livro, mas eu acho legal para a gente poder identificar o que nós estamos fazendo.
Agora vamos criar outro flange na aresta vertical interna menor da mesma face, desta face aqui, ó. Então, ó, vamos lá no interior da face, tá? Aresta vertical menor, porque essa aqui é a menor, essa aqui é a maior. Então vamos lá no fundo. Vamos selecionar esta aresta aqui, ó, tá? Vertical interna, ó. E vamos lá em flange de aresta. Já apareceu aqui a aresta selecionada, né? Porque eu selecionei ela antes. Vejam que ela tem que ser aqui para dentro, né? E vamos configurar agora as propriedades da ferramenta conforme a figura 2.13. Então aqui agora a gente tem que fazer um flange de 10 milímetros também. Vamos colocar aqui 10. E vamos configurar estes dois parâmetros aqui, são os mesmos, né, do flange anterior. E vejam que a gente tem que editar o esboço também, ó. Esse flange ele não tem todo este comprimento, né? Ele tem, ó, uma distância de 5. Aqui no caso não é um alívio, é o flange que é menor mesmo, tá? Então a gente vai editar o perfil do flange. Vou dar aqui um Ctrl 8, não precisa ser o Ctrl 5, né, como ele fez antes ali, que era a vista superior. Dou um Ctrl 8, que é vista normal ao esboço. Vou puxar aqui para dentro as duas laterais. E vou dar aqui a distância de 5 milímetros. Ah, ficou virado, lá no livro está na vertical, aqui está no horizontal. Não importa, né, gente? É a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui para a aresta. Essa aqui eu tenho que pegar a de dentro, tá? Ó, peguei aqui a de dentro e vou dar 5 milímetros. Certo? Concluo. O esboço fica subdefinido, não tem problema. E tá lá criado mais um flange. Olha lá. Agora a gente vai criar um flange aqui, ó, na aresta vertical interna maior. Esta aqui, esse flange aqui do lado de fora. Antes vamos renomear esse aqui, tá? Vamos colocar aqui, renomear o item da árvore. Vou colocar aqui, ó, flange vertical interno esquerdo, né? Ele está lá no fundo da garagem, tá? Por isso que eu estou chamando ele de interno. Agora vamos aqui de novo em flange de aresta. Vamos clicar na aresta aqui, ó, interna. Vou dar um clique aqui e vamos ver quais são os parâmetros agora, tá? Ó, utilize as mesmas configurações das anteriores. Então é um flange de 10, usando essas duas configurações aqui. E vamos editar o perfil do flange. Vamos editar aqui o esboço. Vocês viram que esse flange aqui, ó, ele vai ter o canto arredondado. Além dele ter aqui uma medida de 50 e uma distância aqui para a base de 5,5, a gente precisa arredondar os cantos, tá? Então vamos editar o perfil do flange. Vou dar aqui um Ctrl 8. Vamos puxar esta linha para dentro. Aplicar aqui a medida de 5,5. Agora aqui eu meço essa linha com 50, dei um clique na linha. Opa, ela tá, eu tenho que, como ela tá coincidente lá, ó, eu vou cancelar. Eu vou puxar essa linha aqui para dentro e vou dimensionar a distância entre as duas ao invés da linha preta ali que eu peguei, tá? Da aresta, porque eu acabei pegando eu peguei ali naquele clique a chapa já criada, tá? Essa já está dimensionada, eu não posso mexer. Então fica mais fácil eu dar a distância entre as duas linhas verticais aqui do esboço. 50. Beleza, ó, tá aí, né? O flange é só aqui, ó, né? Olha lá, só para vocês não se perderem, estão vendo? Vou dar um Ctrl 8 aqui de novo. E agora vamos arredondar os cantos usando filete de esboço, tá? Então uma ferramenta aqui, ó, que a gente não usou até agora.
eu preciso buscar aqui filete de esboço na aba esboço. Então vamos procurar aqui filete de esboço. É isso aqui, ó. Vou fazer lá filetar o esboço. Clico aqui em filete de esboço. O raio do filete, tá, tem que ser de 2 milímetros, conforme está aqui no livro. Então já vou colocar aqui, ó, 2 milímetros. E aí eu vou colocar aqui nesta caixa as entidades do filete, né? Clico nessa linha e clico nessa. Eu vou criar esse filete primeiro e agora vou criar o outro. Vou dar aqui o sim. Vou criar o filete. Muito bem. Agora eu posso aqui concluir. Eu tenho então o flange. No entanto, vocês devem ter percebido aqui, ó, que esse flange ficou maior do que o outro, né? Vejam que agora eu vou editar o esboço aqui, ó. Em vez de entrar aqui em aresta flange, editar o recurso e ir lá em perfil, eu vou editar diretamente o esboço, tá? Vou dar aqui um Ctrl 8 e aí vocês podem notar, ó, que essa medida aqui deveria ser 10, né? Esse aqui é o flange de trás lá, ó. E o flange da frente, vocês podem ver que ficou maior. Vou dar um Ctrl 8 aqui de novo. Porque ele fez o filete para fora, ele não fez o filete para dentro, tá? Então, nesse caso aqui, eu devo ter esquecido alguma configuração lá do filete. O que eu vou fazer para consertar? Eu vou aplicar aqui dimensão inteligente, ó. Eu quero que essa medida aqui seja 10. Eu vou deixar ali o flange com 10 e vou excluir a medida, que é para a gente poder fazer essa alteração, né, caso o projetista queira, direto lá no recurso, tá? Então vejam que aqui neste caso eu não me importo que o esboço fique subdefinido. Eu vou sair aqui do esboço salvando. Eu não me importo com o esboço subdefinido, justamente para que eu possa alterar aqui a medida para 10, tá? Eu poderia ter feito aqui a alteração da medida, certo? Direto aqui, ó, no 10. Muito bem, vamos deixar assim. E agora vamos ver aqui como ficou a nossa peça. Vou dar aqui um Ctrl 7, vou salvar. E vejam que a gente tem agora o flange interno, o flange superior e o flange externo. Já vou chamar ele aqui também, ó, de flange... Opa, peraí que eu estou editando o esboço aqui. Deixa eu sair do esboço. Ó, vou editar aqui o nome, vou renomear item da árvore, flange vertical externo esquerdo, tá? Então eu tenho esses 3 flanges. Agora eu tenho que fazer os 3 aqui desse lado. Dá muito trabalho ter que fazer tudo de novo, configurar tudo de novo, editar os esboços todos de novo. Então o que o livro diz? Ó, para não precisar fazer tudo novamente, vamos espelhá-los. E aí a gente vem na aba Recursos e procura aqui, ó, Espelhar. E agora a gente tem que selecionar uma face ou um plano de espelhamento. É a primeira configuração que a gente faz aqui. Onde está essa face? Vejam lá, ó, que o livro mostra um plano vertical bem aqui no centro da garagem. Este plano vertical é o próprio plano frontal, gente. Olha lá, ó, venho aqui, expando aqui a árvore, ó, e seleciono o plano frontal. E aí vocês entendem por que nós fizemos a extrusão inicial da base pelo plano médio. Porque se nós não tivéssemos feito pelo plano médio, nós não teríamos o plano frontal agora aqui no centro da garagem, ou da cobertura da garagem. Então, ó, selecionamos o plano frontal como espelho, ou como plano de espelhamento, e agora a gente seleciona aqui os recursos a serem espelhados. O que a gente quer espelhar? O flange superior esquerdo, o flange vertical interno esquerdo e o flange vertical externo esquerdo, tá? Olha lá o espelhamento. Bom, e se o plano frontal não tiver aí, o que a gente faz? Ou a gente altera lá no início a extrusão do recurso base, ou a gente cria um plano
paralelo ao plano frontal, tá? A gente cria um plano auxiliar. Gente, aqui eu não clico nada em faces a espelhar, eu simplesmente concluo. E se vocês quiserem fazer, né, precisarem fazer um plano auxiliar, é aqui, ó, geometria de referência na aba recursos. Vocês podem criar aqui um plano, ó, seleciona essa face, aqui deixa plano médio, então ele vai criar um plano exatamente no meio do caminho entre essas duas faces, um plano paralelo às duas. Ó, dá o OK, criou-se aqui, ó, plano 1, e aí vocês poderiam usar esse plano para o espelhamento, tá? Mas vamos excluir esse plano aqui porque ele não nos interessa. Vamos salvar nossa peça e seguir aqui agora no livro, tá? Agora ele vai criar quebras de cantos vivos. Cantos vivos são esses cantos aqui a 90 graus, né? Aqui o canto não está vivo, ele já foi arredondado. Aqui ele vai criar uma espécie de chanfro, mas a gente não usa a ferramenta de chanfro. A gente usa uma ferramenta específica de chapa metálica, que é a quebra de canto, tá? Então, ó, nós vamos lá na aba chapa metálica de novo, clicar em cantos, chapa metálica, cantos, e vamos aqui, ó, em quebra de canto ou aparar canto. Agora a gente vai selecionar, olha lá o que o livro está mostrando, os 4 cantinhos aqui, ó. Agora atenção no que tem que ser selecionado, tá, gente? Ó, vamos pegar essa aresta aqui, ó. Tá? Ó, seleciono a outra também, aqui, ó. Vamos quebrar aqui também. E aqui embaixo. Peguem essa aresta horizontal aqui. Tá? A medida da quebra de canto, ele diz que é de 5 milímetros. Então, está aqui configurado já, a gente dá o OK. Fizemos aqui a quebra de canto. Olha lá, ó, ficou diferente aqui da imagem, né? Parece que a quebra de canto tá maior. Então vamos editar o recurso. E a gente vê aqui, ó, que na verdade é 2 milímetros e não 5. Então vamos editar aqui a medida. 2 milímetros, dou OK, agora sim. Aí vocês podem perguntar, tá, mas por que a gente não fez primeiro a quebra de canto para depois espelhar, para não ter que selecionar essas duas arestas aqui também? Aí, ó, o livro aqui dá a observação, ó. A quebra de cantos não funciona com espelhamento, tá? Quando o recurso de canto não pode ser espelhado. Vamos seguir, agora vamos quebrar os cantos inferiores da face frontal, e aí sim é 5 milímetros. Então, quais são os cantos inferiores da face frontal? Face frontal é essa aqui, né? Que fica lá no fundo da garagem, tá? Então, ó, nós temos que quebrar esses 2 cantos aqui. Então vamos na ferramenta de canto de novo, quebra de canto, vamos quebrar este canto aqui e este outro. E agora sim eu digito aqui 5 milímetros e dou o OK. Tá? Aí eu posso aqui renomear. Vou renomear o item da árvore, quebra-canto, flanges internos, e aqui renomeio quebra-canto, face frontal. Assim eu sempre vou localizar mais facilmente os recursos na árvore quando eu precisar, se precisar, editá-los. Agora, pessoal, ele pede para selecionar a aresta interna da face frontal, aqui, ó, essa aresta, para criar um flange interno, tá? Esse flange vai ter 5 milímetros de comprimento
e ele deve ter aquelas mesmas configurações anteriores. Então vamos lá em flange de aresta. Vou clicar aqui, 5 milímetros. Coloco esse mesmo parâmetro aqui dos outros, tá? E dou o OK. Tá lá criado o flange aqui da face frontal, tá? Então eu vou renomear aqui também. Vou botar aqui, ó, flange da face frontal. Salvo. Agora vamos criar então as bainhas aqui de baixo, ó. São as bainhas que vão depois funcionar como o encaixe para o piso, né? Que funciona como uma gaveta. Então agora nós vamos na outra ferramenta aqui, ó. Vamos na ferramenta aqui de chapa metálica, bainha. Vamos lá em bainha. Vamos selecionar aqui, ó, material no interior, que é esta configuração aqui. Em tipo e tamanho, vamos clicar aqui no abrir, esse tipo de bainha aqui, e digitar 3 milímetros de comprimento, 1 milímetro de distância de espaçamento. Ó. 1 milímetro vai ser aqui, ó, a distância entre os dois lados da bainha, 3 o comprimento da bainha, tá? E aí aqui em arestas, ó, nesta caixa de seleção, a gente vai selecionar as arestas inferiores internas, ó, esta aqui e esta aqui. Ok? Tá aí selecionado. Vejam que, dependendo dos parâmetros que eu configuro ali, né, eu poderia ter diferentes geometrias para a bainha. Ó. Essa aqui, por exemplo, ó, arco estendido. Essa aqui, acabamento em arco. Olha lá, ó. Olha a diferença, né? Olha ali, ó. Então é essa aqui que vai ter a abertura aqui, o comprimento de 3, que é esse comprimento aqui, e essa abertura de 1. Vou dar o OK. Vou salvar aqui a peça. E agora, pessoal, a gente tem que criar bainhas aqui em cima também, que vão servir de dobradiças para a porta. Então nós estamos aqui, ó. Para que na montagem a porta da garagem possa bascular, será necessário criar 5 bainhas iguais, tá? Aqui está escrito, ó, 5 bainhas iguais que receberão pinos, funcionando como dobradiças. Então nós vamos selecionar a face superior externa, aqui, ó, e iniciar um esboço com 2 retângulos com as dimensões da figura 2.22. Então vamos lá, ó. Vamos abrir um esboço aqui, Ctrl 8. Notem que, ao contrário do livro, aqui na tela, esta linha aqui, ó, essa aresta ficou na vertical. E aqui no livro ela está na horizontal. Então aqui ó, é o lado de fora da garagem, aqui. E aqui onde está cinza é a chapa aqui do teto da garagem, certo? Então nós vamos fazer 2 retângulos com a ferramenta retângulo. Nós vamos pegar retângulo de canto. A gente dá aqui uma coincidência, faz um primeiro retângulo. Da outra coincidência, faz um segundo retângulo. Ok? Os retângulos, pessoal, precisam ser iguais, tá? E vejam que ele não fala aqui, ó, mas já tem um terceiro retângulo, olha lá, ó. Estão vendo? É o retângulo que vai ficar no centro aqui, ó. Então eu vou puxar esse retângulo aqui mais para baixo. Vou puxar esse aqui também. E vou fazer um terceiro retângulo, que é esse aqui, ó. Dando coincidência com esta aresta. E deixando a origem mais ou menos ali no meio, ok? Os 3 retângulos, pessoal, precisam ser iguais, porque as bainhas são iguais. Então, olha só, eu seleciono esta linha, esta outra e esta outra, e digo que elas são iguais em dimensão, em comprimento. Coloco a cota aqui na primeira, cota de 10, as 3 vão ficar com 10.
que é essa cota de 10 que eu dei aqui. Ó. Vejam que o retângulo é de 10 por 0,8, tá? Então eu vou colocar aqui também, ó, 0,8 milímetros, tá? Só que todos eles são iguais. Então o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que esta linha e esta aqui, as três são iguais. Ou eu posso empregar, ó, vou selecionar as três linhas aqui, ó, as três linhas verticais e vou aplicar colinear. Selecionei as três com Ctrl, né, e apliquei colinear. Ou seja, veja, eu vou excluir essa cota aqui, ó, que eu acabei de botar, tá? De 0,8. Olha só, se eu mexo aqui numa, ó, se eu aumento a largura da bainha, todas as três vão mexer juntas, ó. Então eu só preciso dimensionar uma delas. Comprimento 10 e coloco aqui novamente 0,8, tá? Agora, onde que está? Vejam que o esboço não está definido ainda. Por quê? Ó, este retângulo anda, sobe e desce. Por quê? Porque não está definida a distância dele aqui, ó, para a parte externa da peça, tá? Então nós vamos colocar aqui uma distância daqui, ó, até aqui. Então vamos lá, vou botar o Ctrl 8 aqui de novo. Vou pegar esta aresta aqui, ó, que é o final, né, da superfície superior ali, e vou clicar aqui. Então eu tenho agora aqui a distância que eu vou deixar em 10 milímetros. Tá? O que está faltando agora é a distância entre uma e outra. Essa distância tem que ser de 10 também. Então, ó, clico aqui, clico nessa linha horizontal também, posiciono aqui a cota 10 milímetros. Muito bem, gente. Essas duas já estão feitas, né? Essa aqui agora, ó, vocês podem ver que este retângulo, né? Ele está solto ainda, ó. Ele está com a medida aqui de 10, porque é igual aos outros, está com a medida aqui de 0,8, porque essa linha é colinear às outras, mas a posição deste retângulo, ó, está livre ainda, né? Então este retângulo tem que ficar como? Ele tem que ficar centralizado aqui na origem, ó. Então eu vou fazer aqui uma linha de centro, tá? Vou deixar essa linha de centro aqui, ó, horizontal. Vou selecionar o ponto médio desta linha. Está ali o ponto médio, ó. Bota o mouse em cima dela e busca lá o pontinho amarelo, ó. Ponto médio dela. E seleciono a linha de centro e vou marcar aqui, ó, coincidente. Tá? Então o ponto médio desta linha ficou coincidente a essa outra. Muito bem, gente. Vejam que o esboço está totalmente definido. Agora eu tenho que fazer mais duas bainhas, ou dois retângulos que vão originar bainhas aqui deste lado, tá? Simetricamente dispostas a esses aqui. Eu não preciso fazer os retângulos, eu posso usar espelhamento de esboço. Então eu vou usar aqui a ferramenta na aba esboço, vou na ferramenta espelhar entidades, seleciono esses dois retângulos aqui, ó. Vejam que eu fiz, né, uma janela aqui para selecionar. Vejam, eu peguei 8 linhas, tá? Deixo aqui marcado copiar, que é para poder reproduzi-las lá do outro lado, espelhadas e manter estas daqui. E aí eu tenho que fazer o espelhamento em relação a uma referência, ó. Clico aqui nessa caixa e dou como referência a linha de centro. Olha lá, ó. Ali vão ficar os dois retângulos espelhados, eles vão ficar a uma distância de 10 ali da outra extremidade, né, da chapa. Então dou OK e estou com o esboço pronto, tá? Agora, gente, com o esboço pronto, eu vou na aba chapa metálica e clico em flange base aba. Então vamos lá, chapa metálica, flange base aba. Agora eu vou fazer, na verdade, uma aba, né? E aí eu leio aqui as observações, ó. A caixa espessura da direção não está ativa, né? Olha lá, eu não consigo mudar.
pois não é possível alterar a espessura da chapa para essas abas. Então ele está usando a mesma espessura de chapa do restante aqui do modelo. Caso necessário, marque a direção inversa para essas extensões ficarem com as faces paralelas às da chapa. Tá? Isso aqui a gente vai ter que ver se vai ser necessário ou não. Vamos primeiro aplicar aqui a chapa. Ó, aplicar a base, né? Ó, damos o OK. E vejam que ele criou ali, ó. Criou essas abas aqui, né? E não precisa inverter a direção, gente. Não precisa inverter a direção porque ela saiu para baixo, né? Acompanhando a espessura da chapa, tá? Então olha aqui, ó, na árvore, ó, a gente ficou aqui com aba, né? Não fica o flange base aqui, né? Ó, fica aba, tá? Porque é uma continuidade dessa parte aqui do modelo, desta chapa. Muito bem, agora eu tenho que selecionar as 5 arestas criadas aqui nessas abas. Ó, vou clicar nessa, com o Ctrl clico nessa, sempre na de cima, certo? Ó, aresta superior da face superior interna. Clico aqui também, sempre com o Ctrl, vou selecionar todas elas. E agora aqui eu vou criar as bainhas, tá? Então clique na ferramenta bainha. Chapa metálica, bainha. Configuro agora aqui, ó, com atenção, né? Tipo e tamanho. Então, ó, acabamento em arco. Então agora vamos fazer essa aqui, ó. 300 graus de ângulo e 0,5 de raio. Então vamos colocar aqui 300 e 0,5 milímetros de raio. Tá? Olha lá como é que vai sair a bainha. E vou dar o OK. Pronto, pessoal, a cobertura está pronta agora, tá? A gente salva. Agora eu só vou renomear aqui, ó, na árvore, em vez de bainha, ou apenas bainha 1, vou colocar, ó, bainhas inferiores, ou bainhas do piso, melhor assim, bainhas do piso. E aqui vou colocar aqui, renomear item da árvore, bainhas da dobradiça. Olha só aqui, pessoal, depois de colocar da porta, que vai ser num passo posterior aí da nossa sequência, deu para notar que as bainhas da cobertura que nós recém modelamos não ficaram alinhadas aqui, concêntricas com as bainhas que nós ainda vamos fazer para a porta, tá? Então, nessa situação aqui, uma das duas coisas está errada. Tá? Ou erramos na porta ou erramos na cobertura. Como o erro foi na cobertura, eu estou mostrando agora. Então, vejam, esta bainha aqui, ó, ela está saindo rente à espessura aqui da chapa, né? Ela não está vindo da aba que foi feita. Então, nós vamos voltar aqui, ó, na árvore da cobertura. Tá? Nós vamos aqui procurar, ó, bainha da dobradiça. Então, ó, edito o recurso bainha. E agora a gente consegue ver, ó, que a curvatura da bainha ela deveria começar daqui, ó, do final da aba, e não daqui, rente à aresta de limite da cobertura. Então o problema foi aqui, ó, nós deixamos o parâmetro material no interior setado em vez de colocar dobrar para fora. Então vejam que agora, ó, colocando aqui, ó, dobrar para fora, olha lá agora como a curvatura está começando, né, a partir do final da aba, e aí a gente consegue deixar as duas bainhas, né, cobertura e porta, alinhadas e concêntricas. Tá ok? Então a gente faz esse ajuste aqui e salva aí a cobertura novamente, ok? Agora sim, tenho a cobertura pronta, salvo, e o próximo vídeo vai mostrar como modelar o piso trilhos.